10 centavos de libra. 14 centavos de dólar. Esse é o preço de uma única pílula de Yaba em algumas regiões da Tailândia. Um comprimido colorido e brilhante, geralmente vermelho ou laranja, do tamanho de um doce. Com cheiro adocicado. Alguns dizem que cheira a chocolate. Por dentro, uma combinação letal. 30% de metanfetamina misturada com cafeína. Chamam de remédio da loucura. Velocidade nazista. A droga da insanidade. E está destruindo o Sudeste Asiático de dentro para fora. Em 2024, autoridades apreenderam 236 toneladas de metanfetamina no leste e Sudeste Asiático. Um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Mas isso é apenas o que foi capturado. Especialistas estimam que isso representa menos de 10% da produção real. O número verdadeiro está na casa dos bilhões de pílulas. Inundando Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Malásia, Indonésia, Bangladesh e além. Esta não é uma crise de drogas impulsionada por pobreza e desemprego. Isso é algo diferente. Algo mais sombrio. Esta é uma epidemia alimentada pelo crescimento econômico. Por demandas trabalhistas brutais. Por empregadores que dão drogas aos trabalhadores sem o conhecimento deles, colocando nas comidas e chamando de tônicos. Por uma indústria que deduz o custo do vício dos salários. Por um sistema que trata seres humanos como máquinas que devem trabalhar sem parar. Esta é a história da Yaba. Como um estimulante de guerra se tornou o motor da economia em expansão do Sudeste Asiático. E como milhões de trabalhadores, agricultores, caminhoneiros e adolescentes estão pagando o preço com seus corpos, suas mentes e suas vidas. A história da Yaba não começa nas selvas de Mianmar, mas nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Soldados alemães estavam entre os primeiros a receber metanfetamina em forma de pílula. Chamavam de Pervitin. Os militares nazistas distribuíam amplamente para aumentar a resistência, eliminar a fadiga e empurrar soldados além dos limites humanos normais. Podiam marchar por dias sem dormir, lutar sem medo, trabalhar sem parar. Após a guerra, metanfetamina militar excedente inundou mercados clandestinos. Químicos desempregados que aprenderam a produção durante o tempo de guerra compartilharam seu conhecimento. A receita se espalhou. No Sudeste Asiático, particularmente no Triângulo Dourado onde Mianmar, Tailândia e Laos se encontram, a metanfetamina encontrou terreno fértil. Por décadas, o Triângulo Dourado foi sinônimo de ópio. Vastos campos de papoula cobriam as montanhas. A produção de heroína dominava a região. Mas nos anos 90, algo mudou. Governos reprimiram o cultivo de ópio. Milícias armadas e grupos étnicos controlando a região precisavam de nova receita. E descobriram que drogas sintéticas ofereciam vantagens que drogas naturais não conseguiam igualar. Diferente do ópio, que requer terra, clima e estação de crescimento, a metanfetamina pode ser produzida em qualquer lugar, a qualquer momento. Um pequeno laboratório. Um porão. Um armazém na selva. Tudo o que você precisa são químicos precursores e equipamento básico. A produção é escalável, lucrativa e adaptável. Quando autoridades fecham um laboratório, 3 outros abrem em outro lugar. A transformação foi impulsionada pela liberalização econômica em Mianmar. Após décadas de isolamento militar, o país começou a abrir sua economia nos anos 2010. Investimento estrangeiro entrou. Infraestrutura se desenvolveu. O comércio fronteiriço se expandiu. Mas essa abertura também criou oportunidades para redes criminosas. A corrupção floresceu. A regulamentação permaneceu fraca. E nas montanhas remotas do estado de Shan, a produção de drogas explodiu. Hoje, Mianmar produz mais metanfetamina do que qualquer outro lugar no mundo. A maioria vem do estado de Shan, uma região devastada por conflitos no Nordeste, fazendo fronteira com Tailândia, Laos e China. Isso não é selva vazia. É fabricação de drogas em escala industrial. Fábricas capazes de produzir centenas de toneladas anualmente. Operações gerando bilhões de dólares em lucro. Quem controla essa indústria? Não o governo de Mianmar. Eles têm pouca autoridade no estado de Shan. Em vez disso, a produção é dominada por grupos étnicos armados. Milícias. Organizações rebeldes.
O mais proeminente é o Exército do Estado Unido de VA, uma das maiores e mais bem armadas forças militares não estatais do mundo. Eles controlam vastos territórios. Têm cessar-fogos com os militares de Mianmar. E operam laboratórios de drogas com quase impunidade. Outros grupos também estão envolvidos. O Exército do Estado de Shansu. Várias facções de milícia. Em muitos casos, essas organizações financiam suas operações militares através de lucros com drogas. Conflito e drogas estão entrelaçados. A guerra financia a produção. A produção financia a guerra. E os militares de Mianmar, apesar de negações oficiais, são profundamente cúmplices. Testemunhas relatam que cada acampamento militar tem sua própria fábrica de iaba, produzindo centenas de quilos mensalmente. O processo de produção varia. Pílulas de iaba são relativamente simples de fabricar, exigindo apenas equipamento básico como prensas de comprimidos. Isso criou o que especialistas descrevem como uma indústria caseira, com produtores em pequena escala espalhados pela região. Metanfetamina cristalizada, por outro lado, requer química mais sofisticada, maior investimento de capital e químicos qualificados. Mas as margens de lucro são astronômicas. Os químicos precursores vêm principalmente da China. Compostos com nomes como fenil 2-propanona, pseudoefedrina e efedrina. Esses são químicos legais com usos industriais legítimos, tornando-os difíceis de regular. Intermediários químicos chineses operam através de empresas de fachada. Anunciam discretamente. Enviam para Mianmar através de canais oficiais e não oficiais. Quando autoridades chinesas apertam controle sobre um composto, fabricantes simplesmente mudam para outra substância molecularmente similar, mas tecnicamente legal. Uma vez produzida, a iaba deve ser transportada para o mercado. E o mercado principal é a Tailândia. A fronteira entre Mianmar e Tailândia é porosa, montanhosa e densamente florestada. Perfeita para contrabando. Traficantes armados movem centenas de milhares de pílulas de cada vez. Usam trilhas na selva conhecidas apenas pelos locais. Subornam guardas de fronteira. Empregam vilas inteiras como vigias e mulas. Apenas em 2024, autoridades tailandesas apreenderam 139 milhões de pílulas de iaba. Mas todos reconhecem que isso representa uma fração minúscula do total. Para cada apreensão, incontáveis carregamentos chegam ao destino. O volume absoluto é impressionante. Em 2016, autoridades fizeram o que foi chamado de maior apreensão de drogas da Ásia, confiscando 193 milhões de comprimidos de iaba. Quase o dobro do que havia sido apreendido nos 2 anos anteriores combinados. E ainda assim, os preços permaneceram estáveis. Ainda assim, a oferta excedeu a demanda. Unidades navais tailandesas patrulham o rio Mekong, que forma parte da fronteira com Laos e Mianmar. Em uma operação recente, apreenderam 6,4 milhões de pílulas de iaba em uma única batida. A tripulação estava atônita e orgulhosa. Normalmente tais quantidades são apreendidas em terra, explicou o capitão. Capturar traficantes no meio do rio é excepcionalmente difícil. Ainda assim, até essa apreensão massiva mal fez diferença. Da Tailândia, a iaba se espalha por toda a região. Novos corredores de tráfico surgiram ligando Mianmar ao Camboja através do Laos. Rotas marítimas estão se expandindo pela Malásia, Indonésia e Filipinas. Em 2023, autoridades tailandesas apreenderam mais de 900 quilos de metanfetamina cristalizada de um barco de pesca no Golfo da Tailândia. As drogas foram disfarçadas como café comercial da Costa do Marfim, com destino à Malásia. A iaba também inundou o Bangladesh. Em 2016, um recorde de 1,2 milhão de comprimidos de iaba foi confiscado na fronteira. Em 2018, o governo de Bangladesh elaborou leis impondo pena capital para qualquer um portando mais de 200 gramas. As pílulas são contrabandeadas por refugiados Rohingya, contratados por traficantes para cruzar de Mianmar. Muitos não têm escolha. É trabalhar ou passar fome. A Austrália se tornou um mercado distante e lucrativo. 70% da metanfetamina cristalizada na Austrália se origina do Triângulo Dourado de Mianmar. A droga é transportada através do Sudeste Asiático, escondida em contêineres de transporte, e chega de barco. A pureza é extraordinariamente alta,
entre 65% e 95%. Em alguns mercados australianos, é virtualmente impossível encontrar metanfetamina não cristalina. O produto de Mianmar domina completamente. Mas é o uso doméstico dentro do Sudeste Asiático que representa a verdadeira crise. Porque a iaba não é primariamente uma droga recreativa. É uma droga de trabalho. E isso muda tudo. Cap, de 16 anos, começou a tomar iaba quando tinha 13. Seu pai precisava de ajuda na fazenda de borracha da família no norte da Tailândia. Extrair látex requer trabalhar durante a noite, da 1 da manhã às 4 da manhã, cortando a casca das árvores e coletando fluido leitoso. É um trabalho exaustivo. Cap estava adormecendo, lutando para ficar acordado. A iaba resolveu o problema. Eu simplesmente não me sentia mais cansado. Ele explicou da instalação de tratamento de drogas onde agora vive. É trabalho duro, e tomar iaba ajudou. Depois de um tempo, parou de ir à escola. Não tinha vontade ou força. Só conseguia frequentar as aulas quando havia tomado iaba. Eventualmente, seu vício destruiu completamente sua educação. Abandonou os estudos. Está limpo agora. Mas não tem planos de voltar à escola. Seu futuro já foi roubado. A história de Cap não é incomum. É a norma. Um estudo na Tailândia descobriu que 73,5% dos trabalhadores agrícolas em 4 regiões admitiram usar drogas ilícitas. A escolha esmagadora era metanfetamina. Os pesquisadores notaram que trabalhadores usam drogas estimulantes para aumentar a produtividade, o que pode lhes dar mais renda. No nordeste da Tailândia, agricultores raramente são apenas agricultores. Cultivam arroz durante o dia. Pegam empregos de construção à tarde. Cultivam milho à noite. Extraem borracha durante a madrugada. Administram negócios paralelos. O boom econômico criou oportunidades, sim, mas também demandas esmagadoras. Trabalhar sem parar. Dormir é luxo. Descanso é tempo desperdiçado. E então eles tomam iaba. Trabalhadores de fábrica. Agricultores de cana-de-açúcar. Caminhoneiros. Operários da construção. Mineradores de jade em Mianmar. Carregadores de mercado no Camboja. Qualquer um cuja sobrevivência depende de produtividade. Qualquer um empurrado além dos limites humanos. No Camboja, um adolescente chamado Nugo começou a usar iaba depois que amigos o encorajaram. Mas eles não prometeram diversão. Prometeram que ajudaria a ter lucro. Em 2016, uma verificação aleatória por autoridades cambojanas descobriu que 80% dos caminhoneiros estavam usando metanfetaminas para permanecer acordados e trabalhar mais horas. Isso não é sobre recreação. É sobre sobrevivência econômica. O pesquisador Patrick Meehan documentou condições nas minas de jade de Mianmar no estado de Shan. Trabalhadores peneiram através de montes de detritos minerados para encontrar pedaços de jade. São pagos com base no que encontram. Ficam apenas com uma fração minúscula do valor do jade. O trabalho é interminável, monótono, extenuante. E então tomam iaba. Alguns empregadores dão abertamente aos trabalhadores. Outros colocam na comida sem avisá-los, chamando de tônico ou suplemento vitamínico. Em casos extremos, empregadores começam a deduzir o custo das drogas dos salários dos trabalhadores uma vez que se tornam dependentes. Os trabalhadores estão presos, viciados, endividados, incapazes de parar de trabalhar, incapazes de parar de usar. É um sistema de escravidão química disfarçado de oportunidade econômica. Um agricultor na Tailândia explicou como funciona. O uso aqui depende de como as pessoas que querem cana-de-açúcar nos pressionam. Se agentes de usinas de açúcar e proprietários de terras querem que agricultores trabalhem para eles, pagarão pela droga para que os agricultores possam cortar mais cana em menos tempo. Empregadores negam responsabilidade, é claro, mas as alegações são consistentes em regiões e indústrias. Iaba está em cada esquina, observou um pesquisador. Alguns moradores afirmam que nas piores circunstâncias, proprietários de terras simplesmente dissolvem a droga na água potável dos agricultores. Os efeitos são devastadores. A curto prazo, a iaba proporciona energia intensa, euforia, confiança. Usuários se sentem invencíveis. Alertas.
capazes de trabalhar por horas sem comida ou descanso. Mas esses efeitos duram apenas algumas horas. Então vem a queda. Sono prolongado, depressão, exaustão e um desejo avassalador por mais. O uso a longo prazo produz vício severo, danos cerebrais, psicose, alucinações, comportamento violento, deterioração física. Usuários ficam esqueléticos, seus corpos consumidos pela droga. Muitos nas vilas do estado de Shan agora são incapazes de trabalhar completamente, presos em ciclos de vício e dependência. Em 2022, um policial tailandês suspenso, descoberto usando metanfetamina, conduziu um tiroteio em massa em uma creche. 37 pessoas morreram, incluindo 24 crianças. Esse único incidente horrível finalmente empurrou o governo tailandês a apertar as regulamentações. Anteriormente, a posse de até 5 comprimidos de iaba era tratada com leniência, distinguindo usuários de traficantes. Após o massacre, propostas foram feitas para reduzir isso para um comprimido. O governo finalmente viu o problema, embora tenha custado vidas de crianças para forçar a ação. Mas a aplicação da lei sozinha não pode resolver a crise. Para cada laboratório fechado, outros surgem. Para cada traficante preso, uma dúzia assume seu lugar. A economia é muito poderosa. Uma pílula que custa 2 a 5 dólares em Mianmar é vendida por muito mais conforme viaja pela cadeia de suprimentos. As margens de lucro são irresistíveis. E a demanda continua crescendo. Não porque as pessoas estão buscando prazer, mas porque estão buscando sobrevivência. Um adolescente cambojano explicou: não uso iaba para ficar chapado. Uso para trabalhar. Sem ela, não consigo ganhar dinheiro suficiente. Esse é o horror dessa epidemia. É racional. É economicamente motivado. É uma resposta lógica a demandas impossíveis. As Nações Unidas estimam que havia pelo menos 300 mil pessoas sofrendo de dependência de drogas em Mianmar em 2008. Mas isso foi há 17 anos, antes da produção explodir. Estimativas atuais sugerem que o número aumentou 10 vezes ou mais. Comunidades inteiras estão devastadas. Famílias destruídas. Crianças órfãs. Um refugiado do estado de Shan, um agricultor de 48 anos chamado Sai Zhang, descreveu como moradores podiam facilmente comprar iaba de intermediários locais operando com permissão militar. Cada acampamento militar tinha sua própria fábrica, explicou. Iaba de qualidade inferior era vendido localmente. Lotes de qualidade superior eram exportados. Sua esposa ficou viciada. Foi presa. Morreu sob custódia. Ele fugiu para a Tailândia com sua filha pequena, buscando segurança, mas encontrando iaba nos campos de refugiados também. A droga está em todos os lugares. Em fábricas. Em campos. Em escolas. Até em monastérios budistas. Monges foram encontrados usando iaba. O tecido social de nações inteiras está sendo despedaçado por uma droga que promete energia, mas entrega destruição. A resposta da Tailândia tem sido inconsistente e frequentemente brutal. Em 2003, o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra lançou uma guerra contra as drogas que resultou em milhares de execuções extrajudiciais. Suspeitos de crimes relacionados a drogas foram mortos sem julgamento. A política foi internacionalmente condenada, mas domesticamente popular. Não fez nada para parar a produção. Simplesmente levou o comércio ainda mais para o subterrâneo e o tornou mais violento. Mais recentemente, a Tailândia experimentou abordagens mais suaves, tratando usuários como pacientes em vez de criminosos, fornecendo instalações de tratamento. Mas o investimento permanece inadequado. Centros de reabilitação estão cheios. Recaídas são comuns. E as condições econômicas subjacentes que impulsionam o uso permanecem inalteradas. A situação é pior em Mianmar, onde a guerra civil se intensificou desde o golpe militar em 2021. O estado de Shan está travado em conflito armado. O caos criou condições ideais para a produção de drogas florescer ainda mais. Sem controle governamental efetivo, milícias operam livremente. A produção aumentou. Os preços caíram. A pureza aumentou. As drogas estão mais letais do que nunca.
Grupos de crime organizado estão se adaptando mais rápido do que as autoridades conseguem responder. Quando rotas terrestres são interditadas, mudam para tráfico marítimo. Quando um químico precursor é banido, trocam para outro. Quando apreensões aumentam em um país, reencaminham através de outro. As redes são flexíveis, sofisticadas e impiedosamente eficientes. Um relatório recente das Nações Unidas notou que grupos de crime organizado estão reduzindo custos de produção usando químicos não controlados. Estão ampliando a produção. Estão produzindo drogas sintéticas com maior pureza, tornando-as mais letais. A indústria está inovando constantemente. E está se espalhando globalmente. Conexões estão se formando entre sindicatos do Sudeste Asiático e cartéis mexicanos. Metanfetamina de Mianmar está agora aparecendo na Austrália via rotas que passam pela América do Norte. O comércio de drogas está se globalizando em tempo real. O custo humano é quase impossível de calcular. Milhões viciados. Milhares mortos. Gerações inteiras crescendo em comunidades onde o uso de drogas é normalizado. Crianças como Capi, cuja educação foi roubada. Trabalhadores que não podem parar de usar porque parar significa perder seus empregos. Famílias dilaceradas. Vilas destruídas. Mas talvez o aspecto mais perturbador dessa crise seja como foi tecida no tecido econômico da região. Iaba não é um problema subterrâneo. É um segredo aberto. Todos sabem. Empregadores sabem. Autoridades sabem. A sociedade sabe. E ainda assim continua porque serve a um propósito. Mantém trabalhadores trabalhando. Mantém fazendas produtivas. Mantém projetos de construção no prazo. Mantém a economia crescendo. Um estudo na Indonésia descobriu que entre usuários regulares de anfetamina, apenas 7% mostraram sinais do que clínicos classificariam como vício. O usuário médio consumia a droga cerca de 6 vezes por mês. Não eram viciados no sentido tradicional. Eram usuários funcionais. Pessoas que tomavam a droga para atender demandas econômicas e então paravam. Até que não conseguiam mais parar. Essa é a armadilha. A Iaba permite que trabalhadores excedam limites humanos normais. Mas esses limites existem por uma razão. O corpo precisa de descanso. A mente precisa de sono. Empurre demais, por muito tempo, e o colapso é inevitável. O vício não é uma falha moral neste contexto. É um risco ocupacional. Jovens na Tailândia têm uma imagem amplamente positiva da Iaba. Pesquisadores descobriram em um estudo de 2014. Eles a veem como uma mercadoria de consumo moderna, como melhoria de desempenho, como medicina ocidental na qual tem fé. Tomar Iaba não é rebelião contra a cultura. É conformidade com as demandas do capitalismo moderno. É acompanhar as expectativas. É sobreviver em uma economia que exige mais do que os humanos podem naturalmente dar. A ironia é dolorosa. O milagre econômico do Sudeste Asiático, sua transformação da pobreza agrícola para a prosperidade industrial, foi alimentado em parte por uma droga que está destruindo as próprias pessoas que o construíram. As plantações de borracha, os campos de cana-de-açúcar, as fábricas, os canteiros de obras. Todos funcionando com Iaba. Todos consumindo vidas. A Tailândia se comercializa como a terra dos sorrisos. Um paraíso feliz e descontraído. Mas sob a superfície está uma realidade mais sombria. A calma exterior esconde um grande comércio de drogas. Os sorrisos ocultam exaustão, vício e desespero. O boom econômico tem uma fundação química. E essa fundação está desmoronando. As autoridades estão sobrecarregadas. Apesar de apreensões recordes, a droga continua vindo. Patrulhas navais tailandesas no rio Mekong. Postos de controle de fronteira com equipamento de digitalização avançado. Operações massivas envolvendo múltiplos países. Nada disso é suficiente. O volume é simplesmente muito grande. E os incentivos econômicos muito poderosos. A cooperação internacional ajuda, mas é limitada. Tailândia, Laos, Mianmar, Camboja e outras nações compartilham inteligência através da Interpol e UNOD. Operações conjuntas resultaram em grandes apreensões. Em 2024, a Operação Leonfish Mayag 2 levou a 29 prisões e a apreensão de drogas sintéticas no valor de mais de US$ 1 bilhão. Em Mianmar,
13,5 toneladas de cianeto de sódio, um precursor para metanfetamina, foram encontradas enterradas em barris de 55 quilos. Mas esses sucessos, por mais impressionantes que sejam, mal fazem diferença no suprimento. O problema fundamental é que a iaba preenche uma necessidade. Não uma necessidade recreativa. Não uma necessidade psicológica. Uma necessidade econômica. Enquanto trabalhadores forem esperados para trabalhar além da capacidade humana, eles buscarão assistência química. Enquanto empregadores se beneficiarem de produtividade drogada, eles permitirão o uso. Enquanto pobreza e pressão econômica existirem, pessoas arriscarão sua saúde para sobreviver. Alguns especialistas argumentam por abordagens de redução de danos. Fornecer suprimentos limpos para reduzir mortes por contaminação. Oferecer tratamentos sem criminalização. Abordar causas raiz como direitos trabalhistas e desigualdade econômica. Mas essas vozes enfrentam resistência. O uso de drogas ainda é fortemente estigmatizado. Usuários são vistos como falhas morais. E líderes políticos preferem abordagens punitivas que parecem duras, mas não mudam nada. Enquanto isso, a crise se aprofunda. Novas drogas sintéticas estão aparecendo. Ketamina é cada vez mais apreendida ao lado de metanfetamina. Água Feliz, um coquetel sintético altamente potente comercializado em embalagens de estilo comercial, é popular na vida noturna do Sudeste Asiático. Cada nova substância traz novos perigos. E as redes se adaptam, produzindo o que gerar lucro. O custo para a saúde pública é impressionante. Hospitais relatam aumentos em pacientes com psicose induzida por drogas. Clínicas psiquiátricas estão sobrecarregadas. Salas de emergência veem overdoses diariamente. O sistema de saúde não foi projetado para isso. Não consegue lidar. O custo para a sociedade é igualmente devastador. O crime aumenta. A violência escala. A corrupção se aprofunda. A confiança se corrói. Comunidades que antes cuidavam umas das outras agora abrigam suspeita. Meu vizinho é usuário. Um traficante. Um informante. Os laços sociais que mantinham sociedades unidas estão se desgastando. E o custo para indivíduos é imensurável. Um adolescente que nunca terminará a escola. Um agricultor que não consegue mais sentir sua própria exaustão. Uma mãe presa e morta sob custódia. Uma criança crescendo sem pais. Um trabalhador preso em escravidão química, incapaz de escapar porque parar significa passar fome. Este não é um problema que se resolverá sozinho. Não é uma crise que desaparecerá com o tempo. A iaba é barata, acessível e serve uma função no sistema econômico. Até que esse sistema mude, até que o trabalho seja valorizado sobre a produtividade, até que limites humanos sejam respeitados em vez de empurrados, a epidemia continuará. Quantos mais devem se tornar viciados antes que mudança real aconteça? Quantas mais crianças devem perder sua educação? Quantos mais trabalhadores devem ser sacrificados ao crescimento econômico? Quantas mais comunidades devem ser destruídas? A resposta, tragicamente, parece ser muito mais. Porque as forças impulsionando essa crise são mais poderosas do que qualquer esforço de aplicação. São econômicas, estruturais, sistêmicas. E não vão embora. Iaba. Remédio da loucura. A droga que custa 10 centavos. A droga que promete energia, mas entrega vício. A droga que alimenta o boom do Sudeste Asiático e destrói o povo do Sudeste Asiático. Isso não é apenas uma crise de drogas. É um espelho, refletindo o verdadeiro custo do crescimento econômico, mostrando-nos o que acontece quando o lucro importa mais do que as pessoas, revelando a fundação sombria sob o milagre moderno. E até enfrentarmos essa verdade, até confrontarmos o sistema que cria essa necessidade, as pílulas continuarão vindo, os laboratórios continuarão produzindo, os trabalhadores continuarão usando, e a crise continuará crescendo. Esta é a iaba, a droga da loucura. E a loucura não está apenas nas pílulas. Está no sistema que as torna necessárias.